Olá pessoal, nossa aula de hoje nós vamos iniciar com texto e contexto, falando de um fenômeno que vocês já devem ter ouvido falar, que são dos rios voadores. Vou deixar um vídeo também do YouTube que ajuda a explicar um pouquinho, tá? Então, os rios voadores são cursos de água atmosféricos, formados por massas de ar carregados de vapor de água, muitas vezes acompanhado por nuvens, e são propelidos pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis passam em cima das nossas cabeças, carregando umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Essa umidade, nas condições meteorológicas propícias, como uma frente fria vinda do sul, por exemplo, se transforma em chuva. É essa ação de transporte de enormes quantidades de vapor de água pelas correntes aéreas que recebe o nome de rios voadores, um termo que descreve perfeitamente, mas em termos poéticos, um fenômeno real que tem um impacto significante em nossas vidas. A floresta amazônica funciona como uma bomba d'água. Ela puxa para dentro do continente a umidade evaporada pelo Oceano Atlântico e carregada pelos ventos alísios. Dessa forma, o ar é sempre recarregado com mais umidade, que continua sendo transportada rumo ao oeste para cair novamente como chuva mais adiante. Por incrível que pareça, a quantidade de vapor de água evaporada pelas árvores da Amazônia, da floresta amazônica, pode ter a mesma ordem de grandeza, ou mais que a vazão do rio Amazonas, 200 mil metros cúbicos por segundo, né? Vocês lembram dessa unidade de medida, tá? Que é uma das maneiras da gente medir o líquido, tá? Tudo isso graças aos serviços prestados da floresta. Aí nós temos a imagem, né, da floresta amazônica ilustrada 3D com superfície detalhada do planeta. Elementos dessa imagem fornecido pela NASA. Todas as previsões indicam alterações importantes no clima da América do Sul, em decorrência da substituição de floresta por agriculturas ou pastos. Ao avançar cada vez mais por dentro da floresta, o agronegócio pode dar um tiro no próprio pé, com eventual perda de chuva imprescindível para as plantações. No vídeo que eu vou passar, vai explicar um pouquinho, né? O que acontece? Esses rios voadores, eles abastecem o estado de São Paulo, o sul, toda aquela área onde tem plantações do agronegócio, ou mesmo a pecuária, né? Então, há um engano em que queimar a Amazônia, né, devastar a floresta, vai ser melhor, porque tem mais lugar onde plantar, tem mais lugar onde produzir, porque vai deixar de ter o que no futuro? E para o futuro de vocês mesmo, né? Então, quando a gente escuta em queimadas na Amazônia, né, agora está acontecendo muitas, vocês podem ver na televisão, no jornal, e isso é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção, tá? Porque isso mais tarde vai ser um prejuízo para o resto do país, né? Agora, na página 69, nós vamos falar um pouquinho de transpiração vegetal, tá? Muitos animais, quando estão em locais de temperatura elevada ou quando realizam algum esforço físico, produzem suor, no qual eliminam água do corpo pela pele para ajudar a controlar a temperatura interna do organismo. E aí? Mas e as plantas? A transpiração vegetal
consiste na eliminação de água da planta por meio da evaporação, principalmente pelas folhas. Sabe-se que a maior parte da água absorvida pela planta é perdida devido ao processo fundamental para a vida da planta, pois garante o transporte de substâncias de que a planta necessita e ajuda a controlar sua temperatura interna. Como vimos anteriormente, a planta absorve água e sais minerais pelas raízes. A água segue seu caminho, subindo pelo interior da planta, por meio de um vaso condutor, de seiva. Essa movimentação da água por dentro da planta garante que os minerais que também foram absorvidos possam ser distribuídos para as células da planta. Quando a água chega à folha, grande parte dela evapora. Com essa eliminação de água pela transpiração das folhas, mais água é absorvida pelas raízes, o que faz com que essa coluna de água dentro da planta continue subindo. Existem algumas situações em que a transpiração é controlada. Por exemplo, quando não há muita água disponível no solo, a planta pode fechar as estruturas das folhas, por onde ocorre a maior parte da transpiração, evitando assim que ela perca muita água em situações de escassez. Para termos ideia da força desse fenômeno da transpiração, basta imaginarmos o caminho que a água faz para subir da raiz até as folhas de árvores, como a sequoia, presente na América do Norte, que podem ultrapassar a 100 metros de altura. E isso sem um coração para bombear essa água, como ocorre com o sangue dos animais, por exemplo. Aqui nós temos um dialogando só para a gente pensar um pouquinho nas plantas, né? Você já ouviu falar que uma planta gosta de pouca água ou gosta de muito sol? Eu, por exemplo, tia Rafaela, eu gosto de plantas que sobrevivem sem eu ter que ficar regando, né? Então, eu deixo para a chuva regar as plantinhas. São minhas plantas ideais. Mas tem gente que eu vejo que com muito amor, com muito carinho, vai tomando conta das plantinhas, sabe o dia exatamente de molhar. Tem umas que molham uma vez por semana, tem outras que precisam molhar todo dia, né? No jardim da sua casa ou de sua escola, quais são as plantas que mais chamam sua atenção, né? Tem gente que gosta, né? Que planta chama muita atenção, as folhas são diferentes. De qual planta você se lembra ao pensar em um deserto, né? Te lembra logo do cacto, que precisa de pouca água, né? Então, só para a gente pensar um pouquinho. Ainda na página 72, né? As plantas de cada ambiente. Nós veremos agora algumas particularidades entre alguns grupos de plantas que favorecem sua sobrevivência nos mais variados habitats do mundo, desde regiões que predominam um clima mais frio até regiões do deserto. Nós temos exemplos de duas plantas, né? Temos o cacto, que é típica de lugares de temperaturas elevadas e pouca chuva. E temos uma outra árvore que parece estar morta. A queda das folhas em invernos rigorosos é apenas uma estratégia adotada por algumas espécies de planta para reduzir a transpiração em situações de pouca disponibilidade de água, né? Então, às vezes, um inverno muito rigoroso, não tem muita água, enfim, a estratégia da planta. Aí, nós temos em regiões quentes e secas. As plantas mais adaptadas a esses locais geralmente apresentam características relacionadas ao controle de perda da água. As folhas não são grandes e muitas vezes são modificadas em espinhos para diminuir a área da planta exposta ao sol e assim diminuir a transpiração. Pode haver uma camada de cera sobre as folhas, impermeabilizando sua superfície e diminuindo a evaporação de água. Nas poucas ocasiões de chuva, essas plantas absorvem grande quantidade de água e armazenam em seus caules,
Por isso, plantas como cacto têm caules suculentos. Aí, se vocês quiserem marcar, pode marcar, fazer uma chavezinha, né? Em regiões frias, quando as temperaturas ficam muito baixas, abaixo de 0 grau, a água congela e não fica disponível para a planta utilizá-la. Então, assim como em regiões secas, algumas plantas podem perder as folhas nos períodos em que há menos água disponível, reduzindo a perda de água por transpiração. Foi até o exemplo que eu mostrei na imagem acima, tá? Na água, tem plantas aquáticas também. As plantas aquáticas ou de lugares sujeitos a alagamentos costumam armazenar ar em seu interior, dentro das células ou em alguns espaços entre as células, para que elas não fiquem submersas na água e flutuem. Em manguezais, regiões sujeitas a alagamentos todos os dias conforme a subida da maré. É comum haver plantas em que parte de suas raízes crescem para fora do solo, de forma que quando a maré sobe, essas estruturas ficam fora da água e permite que as raízes façam trocas gasosas. Agora vocês vão fazer as atividades que eu vou colocar na plataforma. Qualquer dúvida a gente tira lá juntinho, tá bom? Beijo, pessoal!